Lights, camera, Rolling! action. Depois de anos sendo protegidos no mundo humano, os irmãos tartarugas decidiram conquistar os corações dos nova-iorquinos, serem aceitos como adolescentes normais, seus atos heróicos. É aí que uma aspirante a jornalista, a April O'Neil, os ajuda a enfrentar um sindicato do crime, mas eles logo se envolvem quando o exército de mutantes é lançado sobre eles. Tartarugas Ninjas Chaos Mutante ou Teenage Mutant Ninja Turtles Mutant Mayhem, né? É um filme de animação dos gêneros aqui de comédia, ação e aventura. Esse que é um filme produzido pela Nickelodeon e distribuída pela Paramount Pictures, né? Esse que é um filme dirigido pelos mesmos diretores, ou pelo menos pelos mesmo diretor de A Família Mitchell e A Revolta das Máquinas, o Jeff Hauer, e é um filme escrito e produzido aqui pelo Seth Rogen, o Evan Goldberg, além de outros roteiristas e produtores. E será que Tartarugas Ninjas mereceram uma adaptação em animação que tanto merecem? Devo admitir que eu não criei tantas expectativas assim para Tartarugas Ninjas Chaos Mutante, porque nunca foi uma franquia que me chamou, não vou dizer isso, mas nunca foi aquela franquia que eu sentia que, nossa, até porque, gente, eu tenho que falar uma coisa aqui para vocês. Existem alguns projetos audiovisuais, sejam desenhos animados, filmes clássicos, séries clássicas, que na época de seus lançamentos eu não estava nem vivo, né? Apesar que esse aqui é da década de 80, década de 90, sou de 97. Da franquia e o que Tartarugas Ninjas sempre nos trouxe, né? Seja nos desenhos animados da década de 90, seja nos jogos de videogame, tanto aí, assim, e aí eu vou me referir principalmente aos jogos retrô, que eu gosto muito, sempre joguei muitas vezes assim, tal. Recentemente eu assisti os filmes de Tartarugas Ninjas, né, a adaptação em live action. Não sei se é dirigido, mas é financiado ali pelo Michael Bay. E eu acho que, assim, é um projeto tão mal escrito, tão mal colocado, tão mal feito, que nem parece um filme de Tartarugas Ninjas. Falando isso para entrar em análise aprofundada desse filme aqui de hoje, porque assim, eu gosto muito do trabalho do estético e do trabalho dessa animação aqui, e eu acho assim, o roteiro, eu acho que ele tem assim uma premissa muito simples, até um pouco clichê, uma abordagem, né, sobre superioridade, sobre pontas que trabalham com coisas mais em críticas sociais, até porque não sei se vocês perceberam isso, mas esse filme aqui basicamente ele fala muito sobre colocando as Tartarugas Ninjas como 4 irmãos negros. E por que eu refiro isso? Porque assim, em grande parte da premissa, em grande parte do longa, ele explora muito essa questão dos humanos ver as Tartarugas Ninjas
como meros monstros. Assim, a gente podia entrar em outros detalhes, mas eu acho que a animação trata muito disso alegoricamente, até porque é uma animação para o público infantil. Dificilmente eu acho que alguém vai detestar essa animação, a não ser que a pessoa seja, né? Mas enfim, eu particularmente eu gostei muito da animação. Eu acho que é um trabalho tão lindo, tão encantador, tão bem característico, que a gente fica muito imerso na narrativa. Eu posso começar dizendo que eu gostei muito do trabalho de direção de Jeff Rowley e também no que diz respeito a algumas ideias interessantes do longa ao trabalhar os seus personagens, ao trabalhar essa questão dos mutantes e também ao trabalhar essa questão da familiaridade e principalmente dessa questão, relação entre pai e filho. Temos aqui vários atores. Eu tive que assistir esse filme dublado, então eu vou reassistir. A minha análise não está completa, mas eles utilizam umas coisas muito interessantes aqui no filme, como por exemplo, em cenas de ação. Até um colega meu até tinha comentado isso, eu estava assistindo ao lado dele, e ele falou um ponto muito interessante, que assim, em grande parte dos filmes que tem cenas de ação, eles colocam uma trilha sonora de hip hop, e é muito interessante essa coisa de como os diretores eles entopem a produção com músicas trap e com músicas que traz muito dessa premissa, né? E é muito interessante também o trabalho de roteirização, embora eu não ache que o texto é perfeito. Eu acho que o texto sim tem momentos muito positivos, mas tem momentos muito negativos também. Como eu falei aqui inicialmente, o filme foi escrito aqui por três caras: Seth Rogen, Evan Gorbett e o James Raver. O Evan Gorbett, que sempre não vou me referir aqui sempre, mas em grande parte das produções escritas ou pelo menos produzidas pelo Seth Rogen, ele está ali. Sei lá, eu poderia colocar como Superbad, que vai ter vídeo aqui em breve sobre esse filme. Eu não acredito que o filme tenha um vilão. Só se for pra gente parar pra pensar no terceiro ato. O filme ele demora pra trazer muito disso. Ele traz muito essa geração TikTok pro filme, tanto que em muitas cenas eles estão ali dançando, fazendo as coisas de adolescentes de hoje. Vai incomodar muitas pessoas, mas no meu caso não incomodou. Eu acho que isso combina muito com a identidade visual e com a identidade narrativa do projeto. Isso ajuda a nos a entrarmos na narrativa e a desenvolver muitas dessas pautas. Como eu falei aqui, eu acho que o filme também traz um pouco dessa questão do próprio preconceito, e até eu falei do negócio do racismo. Vocês podem também encarar isso, vocês também podem encarar com outros tipos de preconceito que existem no mundo de hoje. Homofobia, apesar que homofobia seria demais, mas homofobia, xenofobia, racismo, qualquer tipo de preconceito pode entrar aqui. E eu acho que o filme ele não desenvolve muito essa premissa, mas são coisas que a gente acaba pescando no longo. Trabalho de direção de arte, o trabalho de a trilha sonora, design de produção, tudo é muito perfeito, tudo é muito dosado na trama. Bom, além disso, o filme, como eu falei aqui inicialmente, as Tartarugas Ninjas traz uma roupagem mais atual, trazendo uma crítica, por exemplo, à internet, às redes sociais, à própria geração do TikTok. Não no que diz respeito a uma crítica direta a isso, mas ambienta ao telespectador no que diz respeito. Temos aqui uma personagem que ela conhecidíssima nos desenhos animados, nos quadrinhos. Eu não li os quadrinhos, na verdade eu não leio nenhum quadrinho, mas enfim,
ela que é feita aqui a voz, né, no caso, é feita aqui pela atriz Ayo Edebiri, né, que é uma atriz negra e tal. Ela que a April O'Neil, que é uma personagem negra, não sei se nos quadrinhos e também nos desenhos animados é uma personagem negra. Ela tem pontos positivos demais e pontos negativos demais. Mas antes que você abra aqui e fale algumas bobagens aqui nos comentários, deixa eu também me explicar. Acho que o texto, ele oferece muitas coisas interessantes para ela, né? Ela é uma aspirante a jornalista, ela tem ali suas motivações, ela até tem ali um passado conturbado envolvendo a câmeras, né? Só que o filme, ele entrelaça esses pontos interessantes, que são muito interessantes inclusive, só que existe assim, aquele exagero do Seth Rogen, que eu imaginei que ele ia fazer algum exagero desse tipo, muito bobo, muito idiota, e não tem muito sentido nisso. Por exemplo, tem uma cena, acho que até tem no trailer, não é spoiler. Ela acaba conhecendo os Tartarugas Ninjas, e aí ela precisa cobrir uma matéria sobre o vilão do filme, e acaba que tem uma cena que ela tá falando sobre ela leva eles pra escola e tal, e aí e também daqui a pouco eu vou entrar nesse detalhe da escola. Tem um diálogo e aí o filme mostra alguns flashbacks e tal, e tem uma cena que ela tá tentando fazer ali a matéria. Ela tá num cenário, tem ali as câmeras gravando ela, e ela não consegue falar porque ela tem medo das câmeras. E o que o roteiro e principalmente o que a direção traz, cena com aproximadamente 10, 15, 20 segundos dela vomitando, e aparece ali o vômito, aquele negócio verde horroroso. Então isso pra mim não funcionou. Por quê? Porque quando você vai fazer uma piada, a piada ela tem que ter início, meio e fim. Quando você não consegue trazer uma piada realmente boa, e quando você traz um certo exagero, e esse exagero demora, é porque a piada não funcionou, a piada acabou ali. Então o filme Pontos, ele não consegue agradar o público. É engraçado? É engraçado, mas a graça perdeu ali. O que tem mais pra gente falar? Bom, a direção de arte eu achei muito interessante, né? A direção de arte e também a técnica de animação, uma técnica mais cinesca, trazendo ali uma técnica de rabiscos que é bem interessante. Sobre os vilões, né? Temos aqui o Homem-Mosca, né? E ele é um personagem que ele não parece um vilão, ele parece mais um artifício do roteiro. Temos aqui, acho que é o Bebop, alguma coisa assim, que são os rinocerontes ali, que são personagens conhecidíssimos nos filmes. Eles até apareceram nas versões em live action. Tem muito deles aqui, apesar que eles não têm tanto destaque aqui. O vilão, né, que ele é só mostrado como vilão lá no final do filme, é uma coisa que eu já vi em várias vezes. Eu já vi esse tipo de abordagem várias e várias vezes. Não vou dizer aqui para vocês que isso atrapalha a nossa experiência, até porque eu gostei do filme. Então eu acho que são pontos cruciais que poderiam ser muito mais elaborados e muito mais condensados na trama. Eu estava refletindo essa semana sobre o filme e tal, não preciso gravar sobre esse filme, né? Só que, cara, eu acho que assim, o Tartarugas Ninjas Caos Mutante é um filme extremamente criativo, extremamente assim, esteticamente muito bonito. Ele tem ali pautas interessantes, traz muita crítica social, traz muitas reflexões interessantes. Ele comenta sobre coisas muito boas. A direção, ela é muito boa. Eu acredito que a direção sabe contar a sua história e sabe criar ali um ponto A, ponto B e ponto C. Só que aí eu comecei a refletir, e eu acho que existem pontos cruciais no projeto
que não precisavam ter. E eu acho que isso evidentemente vai ser um grande problema, já que acho que eu já até gravei, não sei se eu já postei. Tem um outro filme que eu já fiz vídeo aqui no canal, que ele foi muito mal na bilheteria dos Estados Unidos. Não sei como vai ser aqui no Brasil. Tartarugas Ninjas é uma franquia muito amada, muito querida. Eu acredito que ele não vai chegar nem metade do que é o orçamento. Por quê? Por que eu acho isso? Acho que isso, eu vi até isso num vídeo, eu também li alguns textos. A Paramount, ela tá com uma estratégia muito, não vou dizer ruim, mas ela tá com estratégia muito duvidosa. Se a gente pegar em grande parte, acho que se a gente em exceção de Pânico 6, que foi uma bilheteria até consideravelmente boa, a Paramount ela tá colocando os filmes de uma maneira muito esquisita, né? Tanto que assim, pra quem não sabe, o filme estreia agora dia 31 de agosto e chuta aí, você é 31 de agosto e assim, a versão do filme já vai estar disponível na internet 2 semanas ou pelo menos uma semana depois, tanto no pirata, tanto para aluguel e tal. Então eu acho que assim, quando um filme ele entra uma semana e ele sai em outra, cara, isso é um prejuízo demais para a distribuidora, demais tanto pro filme. Porque, e aí eu não me refiro apenas à qualidade do filme e tal. Eu gostei do filme, achei uma animação muito divertida. Só que a Paramount está parecendo a Sony, está entregando, pelo menos a Paramount, ela entrega trabalhos realmente bons. E essa questão das datas, essa questão da metodologia deles está atrapalhando bastante. Missão Impossível foi essa coisa que eu considero um dos melhores filmes que assisti de ação e espionagem desse ano. Tá bem complicado e bem difícil, mas assim, Tartarugas Ninjas Caos Mutante é um ótimo filme de animação, é um filme que vai te emocionar, que vai te dar muita nostalgia, pautas muito interessantes, apesar que essas pautas não são tão complexas assim. Vale muito a pena assistir. Estreia agora quinta-feira, dia 31 de agosto nos cinemas. Se você gosta de animação, eu acho que você vai curtir bastante. Eu fecho aqui Tartarugas Ninjas Caos Mutante com a nota 6. Eu reconheço os problemas, mas mesmo assim eu acho que é um filme que vai agradar grande parte do público. Vai ter aqui algumas opiniões negativas e eu até entendo isso, porque o filme ele tem pontos muito positivos, mas tem pontos negativaços e eu acho que isso vai provocar um certo problema para o projeto. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o joinha, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações, porque eu sempre falo sobre cultura pop, cinema e muitos outros conteúdos que giram em torno de cultura pop. Muito obrigado, até a próxima. Abraço de J Críticas, valeu e até a próxima. Are you listening? Damn.